Olá, tudo bem? Eu quero desde já começar pedindo a vocês para colaborarem com o canal, divulgando nas vossas redes sociais, dando like ou dislike conforme gostem ou não gostem e, sobretudo, deixando os seus comentários. Este vídeo, eu quero gravar um vídeo completamente diferente dos vídeos que costumo gravar neste canal. É um vídeo que não tem nada a ver com política. É um vídeo que tem a ver com um assunto que me interessa bastante e que é algo que eu já tenho pensado em trazer para este vídeo há algum tempo, embora, como digo, não tem rigorosamente nada a ver com o tema principal que eu trato neste canal, que tem a ver com política, economia, mas também já tenho falado de futebol. E o que eu quero falar tem a ver com uma coisa e que eu tenho que começar logo por dizer o seguinte. Eu me reconheço como cristão, o que não quer, mas não sigo nenhuma religião, não, tive uma educação católica, mas não sigo o catolicismo, e tenho de Jesus Cristo uma visão diferente da religião católica, das outras religiões do modo geral. E, para o caso aqui, neste caso, pouco importa, mas é só para dizer que eu não me considero nem de perto nem de longe ateu. Agora, tenho pela ciência um respeito enorme. Eu considero que a ciência, naquilo que ela efetivamente provou, quanto a mim, eh, eu não nego, eu jamais negaria todos os avanços da ciência, como, por exemplo, o caso das vacinas, por exemplo. Eu acho um absurdo a campanha que ainda se faz contra a vacina, e inclusivamente com viés político, que, quanto a mim, não faz sentido absolutamente nenhum, porque se há coisa que a vacina não é política, a vacina é apenas um meio de combater a doença para ensinar o nosso sistema imunitário a combater organismos que atacam bactérias, vírus. Portanto, eu não entendo como é que se consegue politizar até mesmo o uso das vacinas. Parece que existe, ao contrário da narrativa, que é uma narrativa que se fala em defesa da vida, quando se fala em aborto, não sei o quê, mas depois, quando se vai à prática, a impressão que dá é que é uma cultura da morte. É o contrário. Essa gente cultiva, a impressão que se dá é que elas cultivam muito mais a morte do que a vida. Mas eu, como disse, eu já estou a entrar um bocado na questão política, não era por aí que queria entrar. Eu quero me focar num outro aspecto. Frequentemente eu assisto vídeos de canais de divulgação científica e já tenho assistido a alguns vídeos em que há, digamos assim, debates entre pessoas que são, eu chamaria, fundamentalistas científicos. E porquê que eu chamo fundamentalistas científicos? Porque eu não tenho nada com a pessoa ser ateia. Nada. Agora, quando a pessoa, no seu ateísmo, quer convencer quem não é ateu de que elas estão certas, elas são tão fundamentalistas como são fundamentalista cristão, como fundamentalista islâmico. É um fundamentalismo. Claro que não vai aos extremos de fazer guerra, como é o caso do fundamentalismo islâmico, que entende que são donos da verdade e que aquilo lhes dá o direito de matar todos os que pensam de forma diferente, eh, que, que eles consideram de alguma forma que são. Não têm direito a viver porque têm uma crença diferente deles. Enfim, claro, os ateus não chegam a esse ponto. Mas é impressionante como há canais em que as pessoas, elas se sentem, por ser ateia, elas se consideram superiores, tratam todas as pessoas que têm crenças de espiritualistas, digamos assim, como se fosse um bando de imbecis. Eu tenho, em relação a... Eu costumo dizer quando, se alguém me pergunta se eu acredito em Deus, eu costumo usar uma frase que eu achei muito boa,
que foi proferida, claro que eu não estou com isso me comparando, nem pouco mais ou menos, como é evidente, com Einstein, que foi a frase que Einstein usou quando lhe perguntaram se ele acreditava em Deus, e ele diz que acreditava em Deus de Spinoza. E, se você não sabe quem é, procure tem muita informação na internet que fala sobre a crença de Spinoza, que era um judeu e que tinha uma visão de Deus que vai um bocado ao encontro também da visão que eu tenho e que, pelos vistos, era também a mesma visão do Einstein. Agora, porquê que eu estou a trazer essa questão desse fundamentalismo ateu? Porque recentemente eu confesso que não assisti completamente ao debate. Porquê? Porque eu tenho usado agora, ultimamente, a técnica. Porque eu tenho uma questão, para mim, que eu considero que ela é fundamental para destruir esse fundamentalismo ateu. Então eu resolvi passar a fazer isto. Sempre que entro num canal que está a tratar desse tema, eu deixo sempre esse comentário, com essa pergunta, que é a mesma que eu vou trazer aqui agora. E que até agora, os donos dos canais, nenhum, eu não sei se eles leram, se não leram, mas o que é certo é que nenhum sequer fez um esboço de resposta. Os meus comentários foram todos simplesmente ignorados. E custa-me a crer que a quantidade de vezes que eu já fiz isso em vários canais, que nenhuma dessas tenha sido lidas. Em algum momento, essas pessoas hão de ter lido o meu comentário e porque eles naturalmente não tiveram explicação para eles, deixaram de dar. Curiosamente, algumas pessoas seguidoras desses canais e que também elas cultivam esse fundamentalismo ateu, resolveram responder, e sempre que tentaram responder, a única coisa que elas fizeram foi reforçar a minha tese. E a minha tese é o seguinte, e qual é a pergunta que eu tenho feito a esses ateus que acreditam no princípio de que tudo é material e que a teoria da evolução explica tudo sobre a vida. Atenção, eu não nego a teoria da evolução, muito pelo contrário. Eu acho que a teoria da evolução está muito bem escrita. É exatamente aquilo que acontece. O que é que ela não explica? É o que está antes do processo. O que leva a aquele processo de evolução. E por isso que eu considero que a teoria da evolução é uma teoria certa, mas incompleta. Porque ela não trata uma parte do processo que eu considero que está na origem da própria vida e como todo o processo se dá. Eu tenho resposta para a pergunta que eu fiz, que eu faço. Eu resposta propriamente não tenho. Mas acredito que existe um indício do que está por trás. E um indício extremamente forte para ser ignorado. E que tem a ver com o seguinte. Sigam o meu raciocínio. Quando vamos tratar de um ser vivo, um animal, um humano, por exemplo. Quando o óvulo da mulher é fecundado, começa um processo de divisão celular. Surge uma primeira célula, que essa primeira célula carrega o DNA do ser que vai nascer. Essa célula se divide em duas, são duas cópias idênticas. Exatamente aliás, nem sequer são iguais mesmo, porque elas carregam exatamente a mesma coisa. É um processo de clonagem em que, junto com a célula nova, vai o ADN completo que também estava na primeira. Portanto, basicamente o que passa a existir são duas células indiferenciadas. E porquê indiferenciadas? Porque são células que ainda não é uma célula, por exemplo, não se pode definir
que é uma célula do sangue, da pele, do osso. Não. É uma célula que ainda está, é assim que a ciência trata, como indiferenciada, mas carrega todo o ADN. Muito bem. Qual é a minha questão? Se assim é, causa-me alguma confusão, digamos assim, me levanta a questão, porquê que nesse processo o resultado final, em vez de ser um ser complexo, como é um ser humano, mas eu podia até te falar do mundo vegetal, mas qualquer outro animal que é um ser extremamente complexo, como é que a partir desse processo se gera um ser com esse nível de complexidade e não um mero amontoado, e eu ponho aqui amontoado entre aspas, evidentemente, de células indiferenciadas, todas exatamente iguais. Porquê que eu digo isso? Porque, reparem, mais uma vez, sigam o meu raciocínio. Nós temos inicialmente duas células idênticas. Essas duas transformam-se em 4, conforme depois de 8, 16, por aí fora. A dada altura, algumas destas células vão-se começar a diferenciar. Ok? A questão é, que mecanismo leva à diferenciação? O que leva aquela célula a se diferenciar? Mas a coisa fica cada vez mais complexa. Porque vamos pensar num caso específico. Uma célula que se diferencia para se transformar numa parte do sistema circulatório, por exemplo, que vai constituir uma veia ou uma artéria. Ela não só se diferenciou para se transformar numa veia, por exemplo, como ela teve que, digamos assim, que colaborar, se juntar com outras células que se diferenciaram no mesmo sentido, para formar um tubo. Repara, poderia, mais uma vez, ser células que diferenciassem células, um amontoado de células do sistema circulatório, que compõem uma veia, mas nem sequer constituem a veia. Mas não. Elas se moldam no formato de veias e não só, mas a coisa ainda fica mais complexa, porque não é só veias. São veias que são levadas para todos o ponto do corpo, de forma a permitir que o sangue chegue a todas as células do corpo. Portanto, existe ali um objetivo. A célula não se limitou a se diferenciar. Ela se diferenciou, se organizou de uma determinada forma, com um determinado objetivo, que, no caso, era chegar a todas as células do corpo. Mas a coisa ainda fica mais complexa. Porque depois outras células vão-se, por exemplo, se transformar nas células, por exemplo, sanguíneas, por exemplo, um glóbulo vermelho, e o glóbulo vermelho não vai, pura e simplesmente, ficar solto dentro do corpo. Não. Ele sabe que ele tem que ir usar aqueles tubos, digamos assim, que no fundo é o que são as veias e as artérias. Ele tem que usar aquele meio como um meio por onde ele vai chegar às células, levando nutrientes, levando oxigênio e depois circulando através de outro órgão extremamente complexo, com a ajuda de outro órgão extremamente complexo, que é o coração, que colabora também nesse processo para bombear o sangue e fazer com que o sangue circule. Vocês estão a perceber o nível de complexidade? Agora, digam-me uma coisa. Isto não vos parece uma coisa quase que orquestrada? É quase como se houvesse um tipo qualquer de comando. Repare, esta é a minha opinião, que algumas dessas pessoas que, como eu disse, fundamentalistas tentaram responder, eles tentaram mais uma vez, porque depois é quase sempre quando a pessoa não tem resposta para uma pergunta. E aquela pergunta atinge a crença delas, e elas não querem abdicar da crença delas, evidentemente, e querem dizer alguma coisa, elas acabam por dizer coisas completamente absurdas, que eu estaria a sugerir que houvesse uma entidade superior a orquestrar isso. Bom, eu não sei se existe uma entidade superior ou não.
O meu entendimento é que parece que a própria célula carrega com ela algum nível de consciência que faz com que ela saiba para que foi criada e como ela deve se organizar, como é que ela deve agir para atingir um determinado objetivo. No caso da célula das veias, formando esse organismo, essa teia tubular que chega a todas as células do corpo. No caso da célula sanguínea, saber que ela tem que usar esses tubos para fazer esse processo. Há todo o indício que é um processo consciente. E quando eu digo consciente, eu não quero dizer esse nível de consciência que é aquele em que o ateísmo materialista defende que a consciência só existe como produto do cérebro. Ora bem, aparentemente não. Aparentemente a consciência é algo que é inerente à matéria, inclusivamente ao nível mais básico, celular, eventualmente ao nível atômico. Agora, porquê que o materialista ateu, evidentemente que todo materialista é ateu, ou diz que é agnóstico, que a diferença entre um ateu e um agnóstico é que o agnóstico, na prática, é um ateu, só que é um ateu que entende que, como ele que reconhece que como não tem forma de provar a inexistência de Deus e acredita que não há forma de nós também provarmos a existência de Deus, e de facto eu entendo que não temos a forma de provar a existência de Deus, então ele pura e simplesmente ele ignora esse assunto, não trata desse assunto, é um assunto que não é da área dele, ele deixa isso para a parte espiritual, mas digamos que não se mete nesse assunto. Já o ateu não. O ateu tende a ser fundamentalista. Ele tende a querer convencer todo aquele que não é ateu que o pensamento ateu, de alguma forma, é um pensamento superior e quem não é ateu, de alguma forma, é um imbecil, digamos assim, porque acredita em algo que transcende a matéria. Eu acredito, como digo, de facto. Porquê? Porque acredito nesses indícios. Porque, para mim, há indícios claros de que a consciência é algo exterior à matéria. Existe e não por acaso eu trago essa questão da questão do como se forma o corpo humano, porque existe um livro de um geneticista bastante conhecido que chama-se O Biocentrismo, e esse geneticista chama-se Robert Lanza. E o Robert Lanza lançou uma questão porque eu ouvi uma ocasião, aliás, mais de uma vez, ele referiu o seguinte: como geneticista, ele conhece, evidentemente, todo o processo de como se dá o processo da construção da vida. O que ele não sabe, não consegue explicar, é exatamente essa questão que eu trouxe. Como se dá a separação das células, como as células constituem-se. Agora, o que as leva a ter aquele comportamento é algo que ele não consegue entender e ele foi à procura de entender. E quando foi à procura de entender, ele chegou a uma conclusão, que lançou uma teoria, com a qual eu tendo a estar de acordo. De que a consciência é que dá origem à matéria e não a matéria. A consciência é fruto da matéria, por exemplo. E para o materialista, a consciência é algo químico e elétrico que ocorre no cérebro e que só existe aí e quando a pessoa morre, ou o animal, de modo geral, morre, a consciência desaparece. Ora, o que a mim me parece, por aquilo que eu disse, é que os indícios apontam noutra direção. É que a matéria só se organiza da forma que se organiza, dando origem a um ser. E nesse caso, como insisto, eu estou a falar do mundo animal, mas poderia ir para o mundo vegetal, que vai dar rigorosamente no mesmo, embora o nível de complexidade seja muito menor. Mas que se organiza. Ou seja,
tudo indica que é um processo consciente. E sendo consciente, quer dizer que a consciência não só é independente da matéria, como não depende da matéria. É o contrário. A matéria é que depende da consciência. Sem a consciência, a matéria não se organiza, não seria capaz de se organizar, sobretudo da forma complexa, como para dar origem, por exemplo, a um ser humano ou qualquer outro animal. Então, como eu disse, eu tenho colocado esse questionamento em todos os canais que eu encontro em que estão a tratar desse tema. E até hoje, porque eu coloco esses canais em canais para mim que eu considero respeito, que eu consigo ter respeito, porque são pessoas que falam de ciência, são pessoas que até falam de ciências de uma forma que me interessa. Eu gosto muito, como disse, de programas científicos. O que me incomoda, incomoda aqui entre aspas, é quando eles saem da questão da ciência e querem tratar de assuntos que está fora da ciência e trazem com ele toda essa bagagem ateísta fundamentalista. Porque eles nem sequer, como eu disse, poderiam ter posto um comentário tão simples quanto isso. Realmente, a questão que você levanta é uma questão complexa. Eu não tenho resposta para isso, mas compreendo que, de facto, é algo que se deve pensar, que deve levar a comunidade científica a pensar. Ou então não, acha que não se deve pensar nisso, que é uma bobagem, mas algum tipo de feedback eles haviam de dar em relação à minha questão. Mas não, elas têm sido todas simplesmente ignoradas. E isso me leva a crer que elas são ignoradas precisamente porque mexe com elas. Porque elas olham para aquilo, veem esse questionamento e, como são pessoas efetivamente inteligentes, pessoas que efetivamente têm a capacidade de ter um raciocínio lógico, elas veem que existe uma lógica naquilo que eu estou a falar. Elas veem que, de facto, aquilo, provavelmente, muitas delas, eu estou convencido, se não todas, nunca sequer se debruçaram sobre isso, nunca sequer se deram conta dessa questão. E ao não se dar conta dessa questão, quando surge esse questionamento para elas, a impressão que eu fico é que elas ficam assim um bocado sem saber. Como é que eu vou responder a isto? Mas poderiam ter, pelo menos, digamos assim, a honestidade de dizer: olha, você levantou uma questão que nunca tinha passado pela cabeça e que realmente é algo intrigante. Porque se nem um geneticista, como eu disse, que é o Robert Lanza, eu estou a falar de um geneticista e não é de um geneticista qualquer. Para vocês terem uma ideia de quem é Robert Lanza, ele foi um dos pioneiros do processo de codificação do genoma humano. Portanto, é uma figura reconhecida internacionalmente na área da genética. É uma pessoa que se tornou bilionária graças aos estudos que fez nessa área e ao trabalho que ele faz nessa área. Portanto, é um profundo conhecedor de todo o processo que leva à construção da vida. Ora, se ele não consegue ter resposta e aquilo, de alguma forma, o impactou, que ele foi à procura, tentou ir à procura da resposta, e a única resposta que ele conseguiu chegar foi essa. Para vocês terem uma ideia, até mais vezes em que eu ouvi ele falar sobre esse tema, ele chegou a comentar que, como não encontrava dentro do ramo dele resposta, ele acreditou que a resposta poderia estar na física quântica. Então foi estudar física quântica à procura da resposta. E nesse processo de estudo, ele chegou àquele que ele considera
que a única resposta lógica, que é aquela que eu disse, que deu origem a esse livro do biocentrismo, em que ele trata que o processo, nesse livro, ele não nega o processo de evolução. Ele apenas chama atenção para aspectos da evolução que não são contempladas na teoria da evolução. E esse processo, quanto a mim, está na gênese, está na origem de como se dá o processo da vida. E, inclusivamente, explica, quanto a mim, se vocês conhecem a teoria do Charles Darwin, que foi que criou a teoria da evolução, um dos locais em que digamos, ele mais se debruçou sobre a questão da evolução foi nas Ilhas Galápagos. E um dos seres em que ele teve, que chamou mais atenção, foi uma espécie de pássaros de tentilhão, que ele notou que, embora eles tivessem todos a mesma ou uma origem, eles tinham-se diferenciado para cada um ter, digamos, ocupar nichos naquela ilha. Uns desenvolveram os bicos mais finos para poder chegar ao interior das flores para sugar o néctar das flores. Outros foram por outras vias, com bicos mais grossos, porque pronto, iam para outros nichos, por aí fora. Só que, quanto a mim, havia um problema com isto. É que, embora fosse verdade que isso ocorreu, a impressão que eu sempre tive é que foi um período de tempo demasiado curto para tão grande evolução. Porque a teoria da evolução parte do princípio que o processo da evolução é um processo em que as coisas acontecem por algum tipo de acidente que faz com que alterações genéticas se dê, em que na sua grande maioria são prejudiciais, e de vez em quando surge uma que vai trazer um benefício. Ora, como essas alterações genéticas são extremamente raras, e mesmo sendo extremamente raras, elas são, na sua grande maioria, prejudiciais, parecia-me que tamanha diferenciação, para ocorrer, precisaria de muito mais tempo do que aquele que aparentemente ocorreu para ver essas alterações que houve em algumas espécies de animais nas Galápagos. Agora, se o processo de alguma forma é consciente, ou seja, eu quando estou a dizer consciente, não é consciente no sentido, pelo amor de Deus, de que existe uma entidade a orquestrar de cima, a orquestrar isso. Eu não sei como é que o processo se dá. Eu acredito muito mais que é algo que está a nível molecular, que as próprias moléculas, de alguma forma, por um mecanismo provavelmente semelhante àquele que leva, aquilo que eu expliquei há bocado, de resolverem se organizar no sentido de conduzir a evolução, no sentido de tornar a vida mais provável, fazer com que aquele animal se adapte melhor ao ambiente. Ou seja, não é um processo aleatório, não é um processo que se dá de uma forma, como eu disse, totalmente aleatória, mas sim um processo de alguma forma consciente, em que o nível de consciência tem a ver com o mesmo nível de consciência, no meu entender, que ocorre durante todo o processo de constituição da vida, por exemplo, no útero de uma mulher. Bom, como vocês viram, este é um tema completamente diferente daquele que eu costumo trazer no canal, mas como é uma das coisas também que eu gosto e que eu gosto de falar sobre elas, eu aproveitei este momento para trazer aqui para o canal, porque provavelmente alguns de vocês também se hão de interessar por isto, e mais uma vez eu gostaria de saber o que é que vocês pensam de tudo isso. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.